Sou Denis Morante, sócio fundador da Forteza Partners, e o assunto que a gente vai discutir aqui hoje com vocês é uma das grandes fortalezas da Forteza, que é Fortaleza em italiano. A gente buscou desde o começo da nossa empresa, há 5 anos atrás, construir diversidade, construir uma caixa de ferramentas mais ampla para que a gente pudesse ser uma empresa com mais e mais ferramental e aspectos e perspectivas para ajudar os nossos clientes. E obviamente, num mundo mais diverso, um aspecto que a gente considerou desde o começo e que peca em diversidade no nosso segmento é a presença das nossas sócias, a Sofia e a Priscila, a presença feminina, a presença de gentileza, a presença de sensibilidade, de muita competência, porque obviamente as duas, quando se tornaram nossas sócias, o primeiro fator que a gente analisou, obviamente, foi a enorme competência que as duas têm e outras pessoas têm dentro do nosso conjunto de sócios. Mas essa diversidade sempre foi muito valorizada. E o que eu quero discutir com elas hoje aqui, com a Sofia e com a Priscila, é como é que a gente enxerga essa diversidade virando essa caixa de ferramentas no nosso dia a dia na Forteza para a gente atender cada vez melhor os nossos clientes. Então, passar aqui um pouco a bola para a Priscila e para a Sofia nesse sentido, né? Como é que a gente, com mais gentileza, com aspecto feminino, sendo realmente realista aqui com uma questão de sensibilidade, né? O homem tende a ser muito mais um elefante numa plantação de morango, a mulher tem muito mais facilidade de andar numa plantação de morango. Como é que vocês acham que isso traz mais fortalezas e mais possibilidades de a gente ajudar os nossos clientes no dia a dia, na mesa de negociações, na condução do processo, na sensibilidade com relação às emoções que a família está passando durante o processo e etc. O que você acha, Priscila? É uma pergunta bem ampla, assim, contando um pouquinho da minha visão, eu acho que ter diversidade, aí não estou falando só de mulheres, né, eu estou falando de forma geral, acho que traz mais outro tipo de olhar, mais criatividade. Tem muita gente que acha que nosso mercado não envolve, nosso serviço não envolve ter criatividades, né, por ser majoritariamente financeiro, mas tá errado, né? A gente tem que ter muita criatividade aí ao longo de todo o processo, até numa negociação, como passar por um grande desafio que aparece, a gente sabe que aparece com bastante frequência as nossas transações, como obviamente lidar numa situação, numa mesa de negociação com alguma situação mais estressante. Então, são situações que, se você tiver, né, olhares distintos, né, e com visões diferentes, claro que você tem uma gama, né, de possibilidades e de soluções para aquele problema maior. E eu acho que a diversidade, de forma geral, e não falando só de feminina, no nosso caso, esse é o tema aqui, mas ele traz muito isso. Nossa companhia hoje tem mais de 30%, né, de mulheres aí de execução de M&A, então não só eu e a Sofia, a gente tem analistas, estagiários, então isso tem mudado, né, eu acho que cada vez mais a gente vê isso nos processos seletivos, né, mais mulheres interessadas em entrar no mercado financeiro, e aí não falando só de M&A, mas aqui usando a nossa experiência dentro da Forteza. Então a gente vê cada vez mais essas mulheres querendo entrar, e a gente valoriza muito isso. De novo, para ter esse olhar diferenciado, essa sensibilidade que você falou, eu acho que eu julgo bem importante, né? São características diferentes, né? Olhares diferentes que o homem tem da mulher, e eu acho que a combinação ela é muito perfeita, né? Então acho que a combinação ela é muito sinérgica e gera benefícios para a companhia como um todo. Então, eu acho super válido. Não sei a sua opinião, Sol. Não, eu concordo 100%. Eu acho que ter mulheres no ambiente de trabalho e principalmente na prestação de serviço que a gente faz no dia a dia com os nossos clientes, claro que a gente tem todo um processo bem estabelecido, mas a gente negocia, né, no processo todo de M&A. Então, independente de quem é o nosso cliente, se é uma mulher ou se é um homem, eu acho que ter mulheres no time ajuda a ter esse olhar mais sensível, a eventualmente criar empatia com nossos clientes mulheres e ter uma abertura, enfim, uma facilidade de troca que eventualmente, né, sendo um homem do outro lado, possa ter algum tipo de entrave. E é o que a Priscila falou, eu acho que nós trazemos uma visão complementar, né? Claro que a gente sabe que no mercado financeiro, né, esses cargos são ocupados majoritariamente por homens e que, enfim, a carreira que a gente trilhou e que a gente está trilhando e principalmente quando eu comecei a minha carreira, eu não tinha
uma mulher numa liderança que eu pudesse olhar e ter como exemplo, né? Então, no fim do dia, a gente aqui já como sócios e liderando transações, a gente sente que numa mesa de negociação faz toda a diferença, né? Ter essa visão mais sensível, ter essa análise mais detalhista, né? Do todo da negociação e, eventualmente, a gente sente que quando é conosco, né? Com mulheres na mesa de negociação, a gente sente que não tem tanta animosidade, né? Eventualmente, a temperatura se estabiliza e a gente consegue chegar num acordo comum sem ter, enfim, muita agressividade na mesa, mas isso não quer dizer que não seja uma negociação efetiva. Acho que é só uma forma diferente de lidar com essas situações quando tem uma mulher ou não, né? Então, de novo, eu acho que ter esse time com essa diversidade, pluralidade é super importante para a gente atender da melhor forma possível os nossos clientes. E complementando, a gente é prestador de serviço, a gente lida com pessoas, né? E pessoas em momentos decisivos da vida, né? São situações que o empresário está vendendo a empresa às vezes ele é a terceira geração, a segunda geração, às vezes ele é o fundador, então ele tem um apego emocional àquele negócio muito grande. No middle market, a gente lida direto com o empresário, então a gente tem ali quase que um trabalho de psicólogo, né? Aí homens e mulheres, independente de quem está à frente da negociação e do projeto. Mas eu acho que é ainda mais importante, né, ainda mais válido ter esse olhar, dado que a gente está lidando com o sentimento de pessoas que são apegadas muitas vezes ao negócio, que tem essa dificuldade às vezes de passar pelo processo, né, devido a esse apego, muito sentimento envolvido. Então tem, além da questão toda de negociação, valuation, defesa de preço, cláusulas, etc., que obviamente a gente é tão dura quanto um homem e não teria por que ser diferente. Mas ter esse outro olhar também para essas questões mais sensíveis, né, pessoais do empresário, eu acho que já ajudou bastante. Pelo menos na minha experiência, nos projetos que eu toquei, foi muito importante e eu realmente senti que foi válido, assim. Eu acho que os projetos precisam ter um pai e uma mãe, né? Exato. Eles não podem ficar órfãos nem de um lado nem de outro. Exato. Uma pergunta para vocês, baseada naquele áudio que viralizou na Faria Lima em 2019, tem um momento que a Sandra, quando está falando da venda da empresa do Rô, ela coloca a seguinte pergunta: como vive este pessoal de M&A, né? Então a pergunta adaptada para vocês: como vivem as mulheres em M&A, né? Ou seja, além de tudo isso que a gente está falando aqui, tem um aspecto, né, que nos diferencia na questão da maternidade e da paternidade, né? O carregar o nenê durante a gravidez, a licença maternidade, a mãe sempre é muito mais exigida que o pai depois que a criança está por aí. Como vive a mulher em M&A dado esse cenário e dado que a nossa profissão ela é muito imprevisível, ela é muito exigente, precisa viajar para fora do país, para outro estado, para outra cidade, o horário vai te impedir de fazer alguma atividade. Como é que vocês conseguem conciliar aí a beleza da maternidade com a beleza do M&A? Nossa, essa é uma pergunta que bastante gente faz, principalmente quando a gente vai fazer um processo seletivo com mulheres, né, com meninas jovens, todo mundo quer saber isso. Eu vou contar um pouco da minha experiência, porque eu sou mãe, né, meu filho tem 2 anos e meio, a Sô tá grávida, logo em breve vai ser mãe também. Eu diria que assim, a mulher, ela, não que o homem não seja, mas ela já é meio multitask, né, então, por natureza, quem trabalha, quem é dona de casa é também, porque tem 1000 coisas para coordenar dentro de uma casa, quem cuida só dos filhos e cuida da casa é um baita trabalho também, super exigente, e eu costumo falar que só dá pra gente fazer o que a gente faz, né, e tá lá dentro do escritório, e viajar e fazer, se a gente não tiver um bom time dentro de casa para também nos ajudar a não deixar nenhum prato cair dentro de casa, não que a gente não vá ter que assumir essas responsabilidades, porque no final do dia a gente é o responsável, né, por todas as frentes. Mas eu acho que a gente ter essa capacidade de multitask facilita bastante. E eu acho que a maternidade traz um olhar muito de entender o que realmente é importante, para mim, pelo menos, né? Eu era uma pessoa que me apegava a todos os pequenos detalhes e problemas de tudo e queria resolver todos, né? E a maternidade trouxe para mim um olhar que foi muito válido para a minha carreira. Eu acho que foi um momento chave, que parece que eu realmente mudei de pessoa, né? Dentro do escritório. Não sei se você percebeu isso, sócio, e você, mas você consegue priorizar mais porque você vê que, poxa, a sua vida mudou completamente, né? Então, naturalmente, isso te ajuda muito para a sua carreira, né? Eu, pelo menos, estou contando uma experiência pessoal. Então, eu consegui equilibrar melhor os pratos. O que é muito louco de falar, né? Antes, eu
tinha menos equilíbrio da vida pessoal e com o trabalho do que depois, porque depois é quase que uma exigência esse olhar, né? E ficou tudo mais fluido. E a gente consegue, às vezes, um pratinho cai ali, outro cai aqui, mas nada que vai impactar nenhum dos dois lados. Tendo um bom time, obviamente, no trabalho, tendo um bom time dentro da nossa casa, eu acho que tudo flui. E eu acho que é uma experiência maravilhosa, assim, né? Tem a questão da gente ficar grávida, né? E o momento a gente tem que sair de licença, faz parte. Aí cada mulher tem seu timing de voltar, eu acho que tem que respeitar. E eu acho que o mercado está mais aberto para isso hoje, né? Para esse equilíbrio e para esse respeito. E pelo menos a Forteza é muito aberta a isso, então, obviamente, eu acho que é um dos motivos pelo qual dá certo essa sociedade, mas sem deixar cair pratinho, né? Acho que nossa carreira é bem puxada, nosso dia a dia é muito puxado, então a gente tem que estar topando isso, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que eu que tô grávida aqui nos finalmente 45 do segundo tempo, eu acho que é um tema que para a mulher gera uma ansiedade. Gerou em mim bastante ansiedade, porque como característica, acho que todos os profissionais de M&A são resilientes e exigem, né, um nível de entrega super alto, a gente na Forteza, todo o mercado e tudo mais, então conciliar isso, né, com a demanda de maternidade, ter um ou mais filhos, a gente sabe que, obviamente, o dia a dia vai mudar bastante e essa mudança traz essa ansiedade, porque no fim, né, eventualmente a gente precisa estar no trabalho até mais tarde, ou, enfim, tem projetos que demandam mais atenção, viajar, como você falou, Denis, e estar presente para o nosso cliente de uma forma mais intensa, mas ao mesmo tempo a gente, né, entende que a família também vai precisar de mais atenção nesse momento. Então, eu ainda vou descobrir, né, como vai ser essa jornada, mas eu acho que equilíbrio é a palavra-chave. Claro que né, a dedicação que eu tinha anteriormente no trabalho, eu acho que eu vou ter que aprender a ponderar para também não deixar, né, nenhum lado desatendido. Mas eu acho que, como a Priscila falou, eu acho que o mercado vem evoluindo em relação a esse tema. Né? Logo que eu entrei em M&A, enfim, a gente presenciava algumas mães que tentavam conciliar a carreira e não conseguiam. As exigências dos próprios empregadores eram muito distintas do que a gente é hoje na Forteza, que, enfim, acho que é uma das únicas que tem tantas mulheres aí no quadro, né? Nós duas como sócias e as nossas analistas, estagiárias, então a gente vai aprendendo a lidar. Mas, de fato, eu acho que é uma mudança que gera ansiedade, mas que, no fim, equilibrando, eu acho que é o que a Priscila falou, as mulheres já são multitasking por natureza, e acho que todo mundo diz que quando os filhos vêm, as mães ficam, assim, muito mais eficientes, porque, de fato, precisam entregar e precisam estar em casa, então, assim, eficiência mais do que se multiplica. Exato. Então, é o que a gente... Vou dividir com vocês a minha visão sobre esse aspecto. Eu acho que como sociedade, né, digo a Forteza, como empresa perante vocês nessa hora, a gente tem que fazer um sacrifício também, né? Porque deixar esta carga especificamente, né, que tem uma questão de presença mesmo, né, sobre a sócia mãe inteiramente, não vai funcionar, né? Provavelmente esse sacrifício vai acabar pendendo para a maternidade e tem um sonho, né, tem uma aspiração de carreira que nenhuma de vocês eu sei que vai querer deixar ou qualquer outra gostaria, porque essa carreira ela é muito excitante, né? Ela é muito motivadora. Quem faz isso daqui faz porque realmente vicia, né? Então a minha visão especificamente a gente fez isso com a Priscila e vai fazer com você nas próximas semanas, é dar o maior suporte possível para vocês terem a total sensação de que estamos tomando conta, né? Volta assim que você puder e a hora que você puder, vem aqui administrar tudo que você vai querer administrar, para que de modo algum vocês fiquem com a sensação de perda, com a sensação de trade-off, né? Que essa sensação eu tenho certeza que é a pior de todas, né? Ou eu perdi algo, ou eu vou ter que fazer um trade-off meio complicado. Então é isso, mais uma vez a gente trouxe um tema muito interessante para nós e para vocês, que é a sensibilidade, né, e todo o aspecto de trazer diversidade, nesse caso feminina, para a nossa sociedade e para a nossa prestação de serviços, que eu tenho certeza que faz com que a gente seja
bem mais amplo e bem mais forte para tratar cada um dos casos. Muito obrigado, continuem seguindo a gente nas redes sociais. Priscila, obrigado. Sofia, muito obrigado. E a gente espera também ter cada vez mais mulheres junto com a gente.